Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. O áudio como está no Zoom, no Instagram, no Facebook. Todos estão conseguindo escutar. A imagem está aberta para todos. A gente está pelo Instagram e o Facebook também. Hoje a gente vai continuar explicando o livro que a gente explica sempre nas sextas-feiras. Eu peço desculpa porque já faz 2 sextas, que a gente teve que cancelar essa aula. Uma por causa que eu estava doente e a outra porque eu estava viajando. A gente parou na página 68, que é o segundo pilar da fé. É do livro Guia para o Novo Muçulmano. Guia para o Novo Muçulmano. É este livro aqui que a gente explica todas sextas e domingos. A gente explicou sobre a unicidade de Deus, que é o primeiro pilar, e agora o segundo pilar da fé. Explicamos também algumas coisas básicas sobre o Islã, desde o início do livro. Depois que ele acabar de explicar, o autor, sobre os pilares da fé, podemos falar assim, ele vai explicar sobre os pilares do Islã, que são 5. Então é bom a pessoa, quem quer ser muçulmano, que quer entender mais sobre a religião, é muito importante essa pessoa saber o que é os pilares do Islã e os pilares da fé. Aqui no Zoom a irmã falou que está bem o som, o áudio, e a imagem. Facebook também. Se alguém tiver alguma pergunta antes da gente começar a aula, não entendeu algo da aula passada, sinta-se à vontade. Aqui eu não vi nenhuma pergunta ainda. É que pelo Zoom é mais fácil de ver as perguntas do que no Facebook. Então vamos começar, já que ninguém tem alguma dúvida. E se alguém tiver, pode deixar a sua dúvida que a gente vai responder, inshallah. Bismillah, walhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Aqui, irmãos, a página 68, que a gente vai começar a ler agora. Quem não estiver com o livro em físico, pode baixar em PDF e acompanhar, que é muito mais fácil da pessoa entender se o livro estiver na frente dela, até para ela copiar, fazer algumas anotações. Então ele começa a crença nos anjos, que é o segundo pilar da fé. Vocês podem colocar o segundo pilar da fé. O significado da crença nos anjos, subcapítulo, é a crença plena na existência dos anjos e que estes pertencem ao mundo do oculto. Aqui ele está, agora às vezes a pessoa pode interpretar a crença em Deus único, a unicidade de Deus, depois a crença nos anjos. Será que os muçulmanos adoram os anjos? Pode ter alguém que entenda dessa forma, mas aqui o que ele quer explicar? Que a gente crê na existência dos anjos, ou seja, na criação dos anjos, que Deus o Altíssimo também criou os anjos. Deus, o Criador dos céus, da terra, dos seres humanos, dos animais, das plantas, também é o Criador dos anjos. Também criou os anjos. É uma criação diferente que os seres humanos. E é oculto, essa criação oculta, para nós. Ou seja, a gente não consegue enxergar eles, mas eles enxergam a gente. Então é oculto para nós. Não conseguimos ver eles como Deus Altíssimo criou eles. Como o anjo Gabriel, que tem 600 asas, 600 asas, a gente não consegue enxergá-lo da forma que ele foi criado, como Deus o Altíssimo criou. Os profetas enxergavam, os profetas,
com o profeta Muhammad, que vai sobre ele, nós falou sobre isso. Por quê? Porque ele viu. Então a gente, um ser humano comum, normal, não consegue enxergar os anjos da forma que Deus Altíssimo criou. E eles também, depois a gente vai ver, claro que ele não vai explicar isso em detalhes, porque é um livro que é básico, que eles apareciam para os profetas de forma humana também, de forma humana, como para o profeta Muhammad, que passa sobre ele aparecia como forma humana para ensinar as pessoas a religião, como é naquele dito que se chama o dito do anjo Gabriel, quando ele vem fazer algumas perguntas para o profeta Muhammad. Foi até narrado pelo Muslim e outros livros. Que são uma criação distinta à dos seres humanos, edogênios. Ou seja, Deus criou os seres humanos, os anjos e os gênios. Também os gênios, a gente vai falar depois, também não conseguimos enxergar eles. É oculto para nós, essa criação. Os anjos são nobres e humildes, adoram Allah, realizam o que lhes foi ordenado e jamais desobedecem a Allah. Isso é uma das diferenças entre os seres humanos e os anjos. Nós obedecemos e desobedecemos. Se lembra que numa aula passada, o que a gente explicou? Que faz parte da nossa crença, que a gente crê que a fé diminui e também ela o que? Aumenta. Tudo que diminui, aumenta, logicamente. Então, ou tudo que aumenta, diminui. Ela, como que aumenta a nossa fé? Como a gente aumenta a nossa fé? Como a gente eleva a nossa fé? Na obediência a Deus, como a gente viu. E a pessoa que desobedecer a Deus, não cumprir com os mandamentos de Deus, transgredir na terra, a pessoa está o quê? Desobedecendo. E a sua fé o que? Vai diminuir. Ou seja, ela aumenta com as boas ações e diminui com as más ações, como a gente explicou. Os anjos não têm isso. Eles sempre obedecem a Deus. Deus Altíssimo criou eles dessa forma. Tem anjos que foram criados somente para ficarem prostrados para Deus Altíssimo. Toda a vida dele, toda a existência dele, ele fica o quê? Prostrado para Deus. Outros inclinados, outros só louvando e glorificando o Senhor. Então não é uma criação como a gente, que peca, que faz as boas ações, que se arrepende, que tem um livre-arbítrio. Então é diferente do que a gente. Também tem até uma... Isso aí a gente aprende o que na crença islâmica. Qual que é a melhor criação? Os anjos ou os seres humanos? Tem divergência sobre isso, são várias opiniões. Só tem sábios que falam o quê? Como Ibn Hazm, que os anjos são os melhores. Melhor criação. Mas a opinião mais correta é que os seres humanos é a melhor criação de Deus Altíssimo. Só isso aqui é outro assunto. Deus Altíssimo fala, aqui ele vai citar o autor, um versículo dentro do Alcorão, que Deus Altíssimo fala na Sura 21, que é a Sura dos Profetas. A Sura 21, ou seja, o capítulo. Quando a gente fala Sura, queremos dizer o capítulo 21 do Alcorão, que o nome dele é Os Profetas, o capítulo dos Profetas. Que Deus fala, depois de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allah disse, os anjos são servos honrados, jamais se adiantam às palavras de Allah e não fazem mais que executar suas ordens. Ou seja, não desobedecem a Deus em momento algum. E só fazem aquilo que Deus ordenou. Não desobedecem, só fazem aquilo que Deus, o Altíssimo, que ordenou a eles. 100% o que a gente pode falar, ou todo momento, obediência. Por quê? Porque eles foram criados dessa forma. Deus, o Altíssimo, criou eles dessa forma. Tem anjos que o trabalho deles é o quê? Anotar as boas ações que você faz. Tem anjo que a ação dele, o ato dele é fazer o quê? O trabalho dele, anotar as más ações que você faz. Deus não vai injustiçar ninguém, principalmente no dia do juízo final. Você vai parar para prestar contas. Tudo que você falou,
tudo que você fez, você vai ver na sua frente, escrito em um livro. Então, tem anjos que o trabalho deles é dessa forma. Não é que ele é um anjo do mal, às vezes a gente tem pessoas que interpretam erradamente. Ele anota as más ações, ele é mal. Não, esse é o trabalho dele, anotar o que você faz de mal. E esse aqui anota o que você faz o que de bom. Tem anjos que vão te perguntar as perguntas quando tu entrar dentro do túmulo. Cada um tem a sua função. Tem o anjo da morte, que a função dele, o trabalho dele é o quê? Tirar as almas das pessoas, dos seres humanos. Deus colocou ele nessa ação, nesse ato. Se alguém ficar com alguma dúvida, não entendeu algo, a gente explica o quê? Novamente. Então esse versículo se encontra dois versículos, 26 e 27, da Sura 21, capítulo 21, para quem quer voltar e ver o versículo. Se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade. No Instagram, se alguém tiver alguma dúvida também. Aqui eu não vi nenhuma pergunta ainda. Então vamos continuar. A crença neles é um dos 6 pilares da fé. Como a gente falou, são 6 pilares da fé. A crença nos anjos é um deles, é o segundo pilar da fé. Allah o Altíssimo disse, também no Alcorão, 2:285, o mensageiro e seus seguidores creem no que foi revelado por seu Senhor. Ou seja, o mensageiro, o profeta de Deus, e as pessoas que creram na mensagem, naquilo que o profeta de Deus trouxe, que foi revelado para ele de Deus o Altíssimo. No que eles creiam? Aí Deus o Altíssimo cita os dogmas. Todos creem no que foi revelado por o seu Senhor. Todos creem em Allah, seus anjos, seus livros, seus mensageiros. Aqui é uma evidência o quê? Dessa crença. Agora se eu perguntar, qual que é a evidência sua do Alcorão? Qual que é seu fundamento? Como a gente falou, nós muçulmanos, toda crença deve ter o quê? Um fundamento. Toda adoração deve ter um fundamento. Todo dogma tem um fundamento. Esse dogma é baseado no quê? Essa crença. Vocês muçulmanos fazem isso dessa forma, de acordo com o quê? Isso é os muçulmanos o quê? Que seguem o Alcorão, que seguem a Sunna. Não o quê? As seitas, os desviados. Aquilo lá, a gente sabe que não tem nenhuma evidência. O quanto mais longe é do Alcorão. Se tu falar para ele, isso que você faz é baseado no quê? Não vai conseguir te trazer nada. Mas os que seguem o profeta Muhammad, como ele o quê? Ensinou a gente a revelação de Deus Altíssimo, toda adoração dessa pessoa vai ter o quê? Um fundamento. Então, por que vocês acreditam nos anjos? Ou seja, creem que os anjos são criaturas de Deus? Porque Deus Altíssimo que falou que o profeta e os crentes acreditam naquilo que foi revelado a eles e creem em tudo que Deus Altíssimo que ordenou. A crença em Deus, nos anjos, nos profetas, nos livros e no dia do juízo final, ou seja, os pilares da fé. Ou seja, um fundamento primeiro corânico e depois também um fundamento profético, que a gente encontra vários ditos do profeta falando sobre a existência dos anjos, que o anjo Gabriel vinha para ele, que o anjo Gabriel veio ensinar para vocês a religião, que o anjo Gabriel revelou para mim tal coisa. Então, são cheios de, a gente pode falar, são vários ditos proféticos que também confirmam esse dogma. Então, tudo na religião, irmãos e irmãs, a gente precisa o quê? De uma evidência, de um fundamento. Não é, eu faço isso porque eu quero. Por que tu faz essa oração muçulmana? Por que tu crê nisso? Porque eu acho legal, é bom. Na minha opinião, isso é o que é interessante. Não é dessa forma. Ou tu tem que ter um dogma, esse dogma que você está crendo, dentro do Alcorão ou na Sunna. E como a gente sabe, a Sunna esclarece o Alcorão. Às vezes o que vem no geral ali no Alcorão, seja um ato genérico ali, ou um dogma, não está especificado. Quem que especifica isso? A Sunna. Como a gente fala na oração. O Alcorão falou que a oração é obrigatória.
falou que cada oração tem seu tempo. Mas agora, o Alcorão falou como que é a oração em detalhes. A gente aprendeu com o profeta que é sobre ele. Que quando foi revelado a oração, falou para eles, a oração aqui é dessa forma. Como o anjo Gabriel desceu dos céus para ensinar o profeta Muhammad que vai sobre ele todas as orações, essas 5 orações, como são feitas. Então não é uma coisa que, eu vou me esforçar, eu vou tentar interpretar isso da minha forma, você interpreta da sua forma, eu interpreto da minha, ela interpreta da forma dela, e cada um reza de uma forma diferente. Não é dessa forma. Por isso, se você for para a China, se você for para a Europa, para a África, para qualquer continente, você vai o quê? Encontrar os muçulmanos rezando da mesma forma. Todos eles rezam o quê? Da mesma forma. No começo eles falam Allahu Akbar, que é o takbir, ou takbirat al-ihram, que é uma obrigação, um pilar da oração. Depois tu vai ver eles todos direcionados à direção de Meca, que Deus Altíssimo que revelou para nós, que devemos o quê? Se orientar a essa direção, que é a mesquita sagrada. Você vai ver eles lendo o Corão quando estão de pé. Então, em tudo que é lugar, vai ser a mesma oração, o mesmo Alcorão recitado. Por quê? Porque é dessa forma que Deus Altíssimo que revelou e ensinou o profeta para ensinar o que? A gente. Então, todo dogma na religião, irmãos e irmãs, precisa de uma evidência corânica ou profética. Então, esse também é um versículo que é claro, que fala sobre os pilares da fé. Quando perguntarem onde estão os pilares da fé no Alcorão, tu fala 285, penúltimo versículo da Sura Al-Baqarah, está o quê? Da Sura 2, ou seja, o capítulo 2, está a evidência desses pilares da fé, que a gente fala que é uma obrigação para o muçulmano, para a pessoa que quer se converter, crer. Não é o muçulmano quem não crê na existência dos anjos. Não é o muçulmano quem não crê nos profetas. Não é muçulmano quem não crê nos livros sagrados. Não é muçulmano quem não crê no dia do juízo final. Por quê? Está desmentindo a palavra de Deus. Deus fala que enviou profetas. Você fala, não, Deus não enviou profetas. Como você está desmentindo, você acaba o quê? Deixando a fé, renunciando à fé, por desmentir isso. Claro, a gente está falando de uma pessoa que tem noção do que está falando. Não é uma pessoa que é avoada, uma pessoa que não sabe o que fala, aí é diferente. Falando uma pessoa que sabe o que está falando, está renegando, sabe, conhece esse versículo, entendeu esse versículo de uma forma correta, mas ele renega esse versículo. Olha, isso eu não acredito. Como Deus Altíssimo fala, dos adeptos do livro, eles creram o que eles quiseram e renegaram o que eles quiseram. Ou seja, aquilo que para eles é fácil de fazer, esse mandamento, eu acredito. Aquilo que eu acho que tem dificuldade, eu renego. Então Deus Altíssimo fala para a gente não seguir os passos desses desviados, desencaminhados. Depois ele vai citar agora um dito do profeta, tanto como a gente falou. Isso se chama, irmãos e irmãs, a gente pode falar o jeito que os sábios organizam, ou a gente pode falar a importância. Agora, primeira fonte nossa é o Alcorão. A segunda fonte é a Sunna, a tradição profética. A terceira é o consenso religioso. E a quarta, por exemplo, é Al-Qiyas, que é uma comparação de assuntos jurídicos. Agora vamos falar das duas principais fontes, que é o Alcorão e a Sunna. Então, quando você vai escrever alguma coisa, vai falar sobre algum assunto, faz parte da organização do sábio, o que ele fala? Começa com o Alcorão, que é a primeira fonte, palavra de Deus, honrando, exaltando a palavra de Deus. Depois, a palavra do profeta, que é para sobre ele, profeta de Deus. Então é dessa forma que é a ordem. Isso aqui, por isso que sempre vocês vão ver o quê? Primeiro um versículo corânico, depois o quê? Um dito profético, confirmando aquilo que está no Alcorão. Como diz o Ibn Taymiyyah, rahimahullah, um grande sábio que morreu no ano 728. E ele tem um livro muito interessante, que ele fala nesse livro que não há divergência, não há contradição entre um versículo corânico e um dito profético. Por quê? É da mesma fonte, Deus Altíssimo.
como Deus cita no Alcorão, em vários versículos, que ele o que revelou a Sunna para o profeta. E a palavra al-hikmah, ou seja, a sabedoria, quando Deus fala e concedeu a sabedoria para os profetas, o livro e a sabedoria, significa o que? A Sunna, como diz o Shafi'i, a opinião dele sobre isso e de vários sábios, que al-hikmah dentro do Alcorão é a própria Sunna. Tanto a Sunna do profeta Muhammad como a Sunna, por exemplo, do profeta Davi, do profeta Moisés. Então significa a Sunna em si. E Deus Altíssimo fala isso no capítulo 53, que tudo que o profeta fala, ele não fala por capricho, e sim por revelação divina. Aquilo que a gente revela para ele. Então, vem da mesma fonte. Então não há contradição entre um versículo corânico e um dito profético. Como eu falei para vocês, é um esclarecimento desse versículo corânico. Ou está especificando alguma sentença jurídica nesse versículo. Mas não há contradição entre eles. E se houver contradição, ele fala uma coisa bem interessante, Ibn Taymiyya. Um grande sábio, ele começa o quê? A detalhar. Vamos falar que aconteceu uma contradição. Essa contradição é como? Ou é por causa do entendimento da pessoa, que não consegue entender, entre o versículo corânico e o dito profético, não tem a capacidade de entender e achou que tem o quê? Contradição, um achismo da pessoa. Segundo, esse dito profético não é o que correto. Ou seja, a cadeia de transmissão que ele chegou até nós não é o que correta. Ou seja, não serve como um argumento. Não serve como uma evidência. Pode ser isso também. Ou pode ser também que isso foi o que? Abrogado antes. E a pessoa acha, mas aqui está falando uma coisa. Mas esse hukm, essa sentença foi abrogada. Deus abrogou isso. Então tudo isso, ele cita outros, é claro, mostrando que um versículo corânico sempre o que? Concorda com um dito profético. E um dito profético concorda com um versículo corânico. Então, quando ele citou esse versículo do Alcorão, ele vai citar agora embaixo o que? Um dito profético confirmando aquilo que está no Alcorão. É a mesma fonte. Deus, o Altíssimo, tanto revelou o Alcorão para o profeta Muhammad, como revelou para ele a Sunnah. Como fala Hassan ibn Atiyya, que morreu no ano 110 mais ou menos, ele fala, o anjo Gabriel revelava a Sunnah para o profeta, como revelava para ele o Alcorão. A mesma coisa que ele revelava para ele o Alcorão, ele revelava para ele a Sunnah. Por isso que os companheiros do profeta começaram o quê? A escrever aqueles ditos proféticos que ele falava, porque eles sabiam que aquilo era a revelação de Deus, e não a opinião do Muhammad, o servo de Deus, a criatura, e sim um profeta e mensageiro de Deus. E a gente sabe que todos os profetas e mensageiros, irmãos e irmãs, eles não erram na religião, são protegidos. Ou seja, se tu perguntar para o profeta Moisés o que significa isso da Torá, o que ele fala é uma revelação. Ele não tem o que? A opinião própria dele. Como a gente, vamos falar um sábio, se tu pegar a interpretação dele do Alcorão, pode estar certa como pode estar errada. É um ser humano. Acerta e erra. Mas os profetas sempre estão certos. Por quê? Porque é uma revelação de Deus. Quando eles vão explicar algo da religião. Do mundo, eles são seres humanos como nós. No mundo, eles são seres humanos como nós. Agora, se tu perguntar para o profeta, por exemplo, o profeta Davi era o que? Ferreiro. Pergunta para ele sobre o que? Vamos falar plantação. Às vezes ele pode não saber. É um ser humano normal. Mas se tu perguntar para ele sobre os salmos, ele sabe, porque Deus Altíssimo revela para ele o entendimento disso, a explicação desses versículos. Então eles são protegidos, a gente pode falar, al-isma, dentro o que? Da religião. E o profeta, que a paz sobre ele, disse, a fé é que creias em Allah, seus anjos, seus livros, seus mensageiros, no dia do juízo final e no decreto divino, seja ele agradável ou não. Os pilares da fé. Os 6 pilares da fé que a gente fala são esses aqui. Quando o anjo Gabriel pergunta para ele, ele responde o que? Dessa forma. Como um ensinamento. Não é que o anjo Gabriel não sabe os pilares, se ele que revelou para o profeta Muhammad, mas ele estava ali como um ser humano entre os companheiros do profeta para ensiná-los. Por isso que o profeta pergunta para os companheiros quando ele vai embora, você sabe quem estava aqui? Eles falam, Deus e seu mensageiro não sabe mais.
Aí o profeta fala que passa sobre ele: aqui estava o anjo Gabriel, ele veio para ensinar para vocês os assuntos religiosos, ou a religião de vocês. Então o anjo Gabriel perguntou essas perguntas para o profeta Muhammad, que passa sobre ele o que? Ensinar, explicar para os companheiros. Isso também o que a gente aprende nesse título, um benefício, que tu pode fazer uma pergunta. Você pode fazer uma pergunta, mesmo você sabendo, com a intenção que de ensinar quem não sabe. Isso mostra a bondade, a misericórdia que os anjos têm pelo ser humano, que Deus colocou neles. Agora, por exemplo, eu estou em aula. Eu sei o que o professor está falando. Eu entendi perfeitamente o que o professor está falando. Mas o que eu faço? Eu pergunto, porque eu sei que tem uns irmãos que não entendem muito bem, que têm dificuldade para entender. O que eu faço? Eu pergunto para o professor: professor, eu não entendi tal questão. Ou eu sei que tem alguns irmãos que têm vergonha de perguntar. Eu pergunto para beneficiar eles. Você será recompensado por isso, por essa boa ação. Então aqui tem uma evidência também, a gente entende desse dito, que também a pessoa, mesmo tendo conhecimento, ela pode perguntar para beneficiar os outros. Por exemplo, eu estou assistindo uma aula, eu sei ali que o professor explicou, eu entendi tudo, mas eu vi ali que é um assunto que é meio difícil em algumas partes. Eu pergunto para o professor essas partes para ele o que? Explicar novamente, e quem não entendeu, entender. Então isso aí é correto e faz parte o que? Da excelência do caráter, o que? Ajudar, beneficiar os seres humanos, como o profeta fala que passou sobre ele, quando foi perguntado quem é o melhor entre os muçulmanos. O profeta fala que passou sobre ele: o melhor é aquele que mais beneficia os outros, aquele que zela pelas pessoas, aquele que faz as boas obras, aquele que beneficia as pessoas tanto em sua fala e em seus atos. Então aqui a gente acabou o que, irmãos e irmãs? O subcapítulo, né? O significado da crença nos anjos. Agora ele vai em que implica a fé nos anjos. A fé em sua existência, cremos que são criaturas de Allah, de existência real, existem, que foram criados da luz. E sua função é adorar e obedecer a Allah. Qual que é a função deles? Qual que é o trabalho deles? Adorar, exaltar, glorificar, louvar a Deus, somente. Então, são monoteístas, adoram somente a Deus, glorificam somente a Deus, engrandecem somente a Deus, exaltam somente a Deus o Altíssimo. Essa é a função deles. Deus o Altíssimo criou eles dessa forma. Olha essa bela criação, irmãos e irmãs. Deus o Altíssimo fez essa bela criação, se prostrar para o ser humano, quando ordenou os anjos a prostração para Adão. Não em um sinal de adorar Adão, e sim de reverência e respeito por Adão, pela criação, pelo ser humano. Honrou o ser humano. Isso é uma das evidências. Quem tem essa opinião, né, que os seres humanos são melhor do que os anjos, porque Deus o Altíssimo fez eles se prostrarem para o ser humano, para o nosso pai Adão, mostrando o que é sinal de reverência e respeito por Adão, que a paz de Deus sobre ele, que é o primeiro profeta de Deus. É a primeira criatura, o ser humano, né? O primeiro ser humano que Deus o Altíssimo criou, e também é o primeiro profeta de Deus. Monoteísta, unicista, e não era o que? Dos idólatras. Era muçulmano, ou seja, submisso a Deus, cumpria com os mandamentos de Deus. Agora o segundo, esse é o primeiro que a gente deu. O segundo, a fé nos anjos que conhecemos por seus nomes, como por exemplo, o anjo Gabriel, que a paz de Deus sobre ele, e dos que ignoramos os nomes, cremos neles de forma geral. Tem anjos que Deus Altíssimo revelou, como no Corão revelou o nome do anjo Gabriel, o anjo Miguel, foi revelado o nome deles.
Tem anjos que foi revelado o nome deles na Sunna, na tradição profética. E tem anjos que a gente não sabe o que é o nome deles, mas sabemos que eles existem. Temos que crer nesses anjos que a gente conhece, que a gente sabe o nome deles, e os anjos que a gente não sabe o nome deles. E nem sabemos às vezes as funções deles. Devemos o que? Crer em todos esses anjos, que eles existem, que eles são criaturas de Deus, que eles cumprem com os mandamentos de Deus, que eles fazem aquilo que Deus o Altíssimo ordenou a eles e não desobedecem a Deus em nenhum momento. Agora o terceiro, a fé nas características que conhecemos deles, que são do mundo oculto. Esse é o terceiro. São criaturas que adoram Allah, o Altíssimo, e não possuem nenhum atributo divino. É que tem, aqui ele cita isso, porque tem várias religiões, antigamente, principalmente, que adoravam os anjos, como as Sabi'in. Era uma religião, podemos falar assim, que adorava os anjos. Tomavam eles como divindades, suplicavam para eles, e isso a gente vê até hoje, principalmente no cristianismo. Suplicarem para anjos, para santos, tomaram eles como divindades, ou uma intercessão, que eles podem o que? Atender às súplicas. Então, a nossa crença é o quê? Que eles são criaturas de Deus. Deus o Altíssimo criou eles. Não são divindades, e sim criaturas. Isso aí, a Sabi'in, como é até citado no Corão, uns dizem também que é uma seita do cristianismo. Uma seita do cristianismo que adorava os anjos, E outros dizem que é as pessoas que seguiram João, Yahya, o primo de Jesus, que é mais velho que ele, mais ou menos 6 meses. Então tem várias opiniões sobre ele. Só tem outras religiões que tomavam os anjos como que? Divindades, ou filhas de Deus, que adoram o Altíssimo e não possuem nenhum atributo divino, senão que são servos obedientes, assim como Allah disse, isso está no Corão 66:6. O que Deus fala no Corão? Não desobedecem a Allah. Quem? Os anjos não desobedecem a Allah no que lhes foi ordenado. O que Deus o Altíssimo ordena para eles cumprir, eles obedecem, senão que executam completamente as suas ordens. Ou seja, eles fazem tudo aquilo que Deus o Altíssimo que ordenou, que Deus o Altíssimo que mandou eles fazer. Eles fazem as suas funções por completo, sem desobedecer a Deus o Altíssimo, porque a criação deles é dessa forma. Não é que nem um ser humano que tem um livre-arbítrio, que Deus mostrou para ele 2 caminhos, mostrando para ele o caminho da salvação e o caminho dos profetas de Deus. Esse é meu caminho, eu enviei eles, eu revelei a minha palavra para eles. E esse caminho é o caminho do inimigo declarado de vocês, o Satanás. Não seguem os passos dele. Aqui está o desvio, aqui está a perdição, aqui está a incredulidade, aqui está o politeísmo. Esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. E te deu um livre-arbítrio, ou seja, uma escolha que você pode fazer. Quer seguir esse caminho? Você vai ser recompensado de acordo com aquilo que você seguiu. Se você seguir esse caminho, também será recompensado de acordo com aquilo que você seguiu. E Deus não injustiça nenhuma alma. E nenhuma alma, como diz no capítulo 17, arcará com o pecado de outra alma. O que você fez, você vai ser responsável por aquilo que você fez, não por aquilo que o fulano fez. Então tudo isso mostra a justiça de Deus o Altíssimo para conosco. Alguém ficou com alguma dúvida? No Zoom, no Instagram, no Facebook? Sintam-se à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo. Não vi nenhuma pergunta. Mas se alguém não entender, não sai daqui o quê?
com dúvida. Se precisar explicar mais uma vez, 2, 3, não há problema algum. É um prazer. Agora o segundo que ele fala, que foram criados da luz. Ou seja, a criação deles da luz. Foram criados da luz. O profeta, que a paz sobre ele, disse, um dito narrado pelo Muslim, os anjos foram criados da luz. A gente foi criado do barro. Os gênios foram criados do fogo. E os anjos da luz. Então isso aqui é importante a pessoa que saber a diferença entre essas três criaturas de Deus. Que possuem asas, como disse Allah o Altíssimo, e de que alguns têm mais asas que outros. Allah disse, o Altíssimo, isso está no Alcorão, capítulo 35, versículo 1. Louvado seja Allah, Criador dos céus, da terra, dispôs que os anjos fossem enviados, alguns dotados de 2 asas, outros com 3 ou 4. Tem com 2 asas, tem anjos com 3, tem anjos com 4. Aumenta na criação e no poder a quem lhe compraz. Em verdade, Allah tem o poder sobre todas as coisas. Então aqui mostra que não é todos os anjos que têm as mesmas quantidade de asas. Como a gente viu o anjo Gabriel, que é o melhor dos anjos, ele tem 600 asas. E o profeta fala uma coisa interessante. Se o anjo Gabriel abre uma dessas 600 asas, tapa o mundo inteiro. A terra toda ele tapa, com uma asa só. Aí a gente fica refletindo, irmãos e irmãs, o quão grande é o Senhor, o Altíssimo. Se a criatura dele, uma asa da criatura dele tapa todo esse mundo. Que tamanho é esse anjo? Que tamanho é essa criatura que Deus Altíssimo criou? Isso mostra a majestade do Senhor. Se ele criou dessa forma, mostrando para nós o que é o poder dele, a majestade dele. Isso é criação dele. Imagina Deus Altíssimo. Por isso que Deus Altíssimo fala do Alcorão, Leisa kamithlihi shay. E não há nada comparável a ele. Essa pessoa tem que refletir. Tomem cuidado de comparar Deus Altíssimo com as criaturas. Se o anjo é dessa forma, o anjo, Deus Altíssimo criou ele dessa forma, como o anjo Gabriel. Olha o tamanho dele. Imagina o ser humano querer comparar a Deus. Com ele mesmo. Com a minha imagem, compara a Deus. Tem uns que são o que? Mujassima. O que significa isso? Que Deus guia essas pessoas. Fazem com Deus como se fosse o que? Um ser humano. Com braços, com perna, com corpo. Esses não exaltaram a Deus Altíssimo. Esses são os verdadeiros desviados. Querem comparar o Criador com a criatura. E Deus fala no Corão, deixa claro isso. E nada é comparável a Ele. Nada se compara a Ele. Então, isso aqui também é uma evidência clara que nem todos os anjos são iguais. Não são iguais. Agora o quarto, a gente explicou, né? Os 3 primeiros, que isso implica a fé nos anjos. A gente está ainda nesse capítulo. A fé nas ações que conhecemos, as quais eles efetuam por ordem de Allah. Por exemplo, a função de entregar a revelação de Allah aos mensageiros. Isso é uma das funções deles. Como o anjo Gabriel, ele revela a palavra de Deus para os profetas. Isso é confirmado tanto no Alcorão, como no Novo Testamento, como no Antigo Testamento. Que o anjo Gabriel que se encontrava com os profetas. E para nós, para quem não sabe, o Espírito Santo é o anjo Gabriel. É o arcanjo Gabriel. Quando você ler no Alcorão o Espírito, ou o Espírito Sagrado, ou o Espírito Santo, o que significa ali? O anjo Gabriel. E não a terceira pessoa da Trindade, como interpretam os cristãos, que creiam na Trindade, os trinitários, que falam que a terceira pessoa da Trindade é o quê? O Espírito Santo. Para nós, a gente crê no Espírito Santo, mas é o anjo Gabriel.
Ele veio para Maria, ele veio para a mãe de Moisés, ele veio para os profetas. Ou seja, ele não vem só para os profetas. Mas qual que é a diferença da vinda dele para os profetas e da vinda deles para as pessoas virtuosas, podemos falar assim? Primeiro, os profetas enxergam ele, tanto ele de forma humana como de forma o quê? Angelical. Essa é uma das diferenças. Segunda diferença, ele revela para os profetas a palavra de Deus. O que ele fala para os profetas é revelação de Deus o Altíssimo, que é diferente do que ele fala com os não profetas, como Maria, mãe de Moisés, que ele falou que é uma inspiração de Deus. A gente faz essa diferença, nós muçulmanos, entre revelação e inspiração. A inspiração é, por exemplo, quando Deus o Altíssimo que falou para a mãe de Moisés jogar Moisés o que é no rio. Uma inspiração divina para ela. A inspiração divina também quando o anjo Gabriel chega e fala o que? Com Maria, que ela ia ter um filho. Mas com os profetas é diferente. Ele chega para revelar a palavra de Deus. E também os profetas, os mensageiros de Deus, é obrigado para eles o que? É obrigatório eles transmitir a mensagem, essa é outra diferença, para as pessoas. Porque eles são mensageiros de Deus. Essas pessoas virtuosas, isso pode ser o quê? Uma caroma, uma honraria para elas. E não é obrigatório para elas o quê? Divulgar isso. Chegou o anjo Gabriel para mim e falou que eu vou ter um filho, como para Maria. Chegou o anjo para mim e me inspirou a jogar Moisés, meu filho, no rio. Não é obrigatório para ela o quê? Transmitir isso. Mas os profetas, é obrigatório a eles o quê? Transmitir aquilo que foi o quê? Revelado a eles. Como todos eles transmitiram. Não ocultaram nada da mensagem. Desde Adão até o profeta Muhammad. Todos eles transmitiram aquilo que Deus Altíssimo que revelou para eles. Da melhor forma como Deus revelou para eles. Então são diferenças que tem entre o que? Revelação e inspiração. O encargo de tomar a alma do corpo. Ou seja, a função dele é o que? Tomar as almas. Tirar as almas. Que é o anjo da morte. Que é o anjo da morte e seus ajudantes. Ele não é sozinho. Ele tem ajudantes. Outros anjos que ajudam ele nessa função. Que Deus o que? Ordenou a ele. Depois outro cargo que eles têm. De registrar as ações das pessoas, sejam boas ou más, como a gente explicou. Tem anjos o quê? Que registram as boas ações. Tem anjos que registram as más ações que a gente faz. Que Deus perdoe a gente. Que são os anjos escribas. São escribas. Deus chama eles no Corão o quê? Escribas. Ou seja, são aqueles que escrevem tanto as boas ações que os seres humanos fazem, quanto as más ações que eles fazem. Agora ele vai falar sobre os frutos da fé nos anjos. O que a gente se beneficia em ter fé nos anjos? Alguém ficou com uma pergunta, não entendeu algo? Esse capítulo é bem curto. Próximo capítulo a gente vai falar sobre os livros revelados. E isso é muito interessante, esse capítulo, dos livros, porque a gente vai falar tanto das antigas escrituras, como a Torá, os Salmos, os livros dos profetas, o Evangelho ou os Evangelhos que existem hoje, e vamos explicar a nossa crença nesses livros. Agora, por exemplo, uma pergunta que sempre perguntam, os muçulmanos, eles acreditam na Bíblia? Tem muitas pessoas que não sabem, por isso que perguntam. Tá, agora os muçulmanos, eles acreditam na Bíblia? Que os cristãos acreditam, ou eles acreditam em outro livro. A gente acredita no Alcorão, mas faz parte da nossa fé acreditar nos livros revelados por Deus Altíssimo, como a gente viu no versículo 285 do capítulo 2. Crer nos livros. O que é os livros? A Torá revelada a Moisés. O Evangelho revelado a Jesus.
os Salmos revelados a Davi, e os outros livros que Deus revelou para os profetas. Mas não quer dizer que o muçulmano, tu vai ver um muçulmano que, lendo a Torá e falando, olha, isso aqui é o livro que Deus o Altíssimo revelou para Moisés. Por quê? Depois eu vou explicar para vocês o porquê disso. Porque a gente não crê, resumindo, que essa Torá que se encontra hoje é a Torá que Deus o Altíssimo revelou para Moisés. Por quê? Teve alterações nela. Aumentaram coisas, tiraram coisas. Então, por causa disso que a gente o quê? Não crê nela. E também não é só por causa disso, porque cada tempo há um profeta. Até uma pessoa perguntou, um irmão Muhammad Xavier, que Deus abençoe ele, não sei se ele está na aula agora, ele perguntou uma pergunta que eu não tinha visto, que a pergunta dele era, deixa eu ver se eu me lembro, que era um versículo bíblico, que ele pergunta, só como tu vai me explicar isso, que a gente está falando o quê? Sobre a vinda de Jesus. Aí ele trouxe um versículo, agora não estou me lembrando muito bem o versículo, mas o que significa esse versículo? Que só será salvo quem segue o quê? O Filho. Ou seja, só chega ao Pai através do Filho. Só vai ser aceita as suas obras se você acreditar no Filho. Agora eu me esqueci, está em João, só me esqueci como que é o versículo traduzido. Mas o importante, o que significa isso? A gente crê nisso, em que sentido? Não só em Jesus, em todos os profetas. Agora, só chega até o Pai quem crê no Filho. Está correto. Porque não tem como chegar até Deus o Altíssimo sem seguir os profetas. Eles são o que a gente pode falar? Foram enviados por Deus para orientar a gente, instruir a gente, ou seja, como que é a palavra wasila, a gente fala no árabe, mas no português, mediadores, entre o que? Os seres humanos e Deus Altíssimo. Deus Altíssimo enviou eles para guiar, orientar as pessoas. Ou seja, se você não crê nos mensageiros, você não crê em Deus. Deus que enviou eles, Deus que revelou a sua palavra para eles. Então tu não vai chegar até Deus, tu não vai herdar a verdadeira vida, a derradeira vida, a vida do além, até você acreditar nos mensageiros de Deus e naquilo que foi revelado a eles. Então esse versículo é claro. Não tem a pessoa que quer entender de forma diferente que traga as evidências, como no tempo de Moisés, era a mesma coisa. Tu não chegaria até Deus, ou seja, você não seguiria o caminho de Deus o Altíssimo, a não ser por Moisés, a não ser por esse mensageiro que Deus o Altíssimo falou com ele diretamente, ou certamente. E mesma coisa com o profeta Abraão, e mesma coisa com o profeta Noé, e mesma coisa com o profeta Muhammad. Vamos falar, irmãos e irmãs, que Deus Altíssimo revelou um livro para o profeta Abraão, como é citado no Alcorão, que ele tinha os pergaminhos. Agora, quando foi enviado Moisés, depois de séculos, depois de Abraão, o que essa pessoa fala? Olha, Moisés, eu não acredito em você. Eu não acredito na Torá que você trouxe. Eu acredito nos pergaminhos de Abraão. Essa pessoa é renegadora ou não é? Renegadora. Por quê? Porque não creu no profeta que Deus Altíssimo enviou, por exemplo, para o povo de Israel, para os judeus. Não, eu não quero acreditar em você. Eu quero seguir a mensagem anterior. Se Deus Altíssimo enviou essa mensagem, esse livro revelou a palavra para você seguir os mandamentos. Então cada profeta, irmãos e irmãs, tem o seu tempo. Como o profeta Muhammad, que é paz sobre ele, foi enviado para toda a humanidade. Jesus foi enviado para o povo de Israel. Por isso que a gente vê Jesus, depois a gente vai citar isso, ele seguia a lei. Qual que é a lei? A lei mosaica. A lei de Moisés que é paz sobre ele. Ou seja, a Torá. E ele tinha um livro dele também que foi revelado a ele, o Evangelho. Mas não era a lei. Ou seja, era livro, era a palavra de Deus falando sobre
a unicidade de Deus, o Altíssimo. E não tinha dentro daquele livro que leis. A lei ele seguia, a lei da Torá, como foi revelada para Moisés. Tudo isso a gente vai o quê? Explicar e respondendo a pergunta que o irmão que perguntou, acho que foi na aula passada ou retrasada. Então, os frutos da fé nos anjos. A fé nos anjos proporciona grandes frutos à vida do crente. Por exemplo, primeiro, conhecimento sobre a grandeza de Allah. Quando a gente vê essas criaturas, o tamanho dessas criaturas, a gente vê a majestade, a grandeza de Deus o Altíssimo. E sua onipotência, onipotente, tudo pode. Porque a grandeza de uma criação alude à grandeza do Criador. Agora, claro que esse exemplo é um exemplo mundano. Se estiver certo, os louvores são para Deus. Mas se errar, faz parte desse servo necessitado, pobre, que vocês enxergam. Agora Deus Altíssimo deu o quê? Mostrou para nós as criaturas, falou sobre elas, como a gente viu. Agora, se a gente vai falar sobre a lâmpada, quem que inventou? Vamos falar um pouco sobre Thomas Edison. A gente vê a grandeza dessa pessoa. Pelo que a gente descobriu a grandeza dela? Pela criação dela. Que nem o Newton, o Einstein, quando a gente vê as criações que eles fizeram, as invenções, a gente vê o tamanho da pessoa. A inteligência, o conhecimento da pessoa. Imagina quando é com Deus Altíssimo. Quando a gente vê esse corpo perfeito, principalmente os médicos, sabem o que eu estou falando? Quando estudam o corpo do ser humano, eles enxergam aquela perfeição, tudo em seu devido lugar. Se acontece uma modificação, começam os problemas, algo não está funcionando. Quando o que acontece? Febre, do nada chega uma febre, em você está acontecendo alguma coisa em você, que não está correndo bem em seu corpo. Tudo isso, o Altíssimo aperfeiçoou. A forma, as criaturas de Deus, quando a gente vê os animais, as plantas, a criação da abelha. Se tu estudar só a abelha, o que ela tem de importância nesse mundo, a pessoa fica apavorada. A formiga, tudo. Isso mostra a criação de Deus Altíssimo. Isso é o que a gente pode enxergar. Imagina aquilo que a gente não pode enxergar, como os profetas nos ensinaram, nos falaram como os anjos. Então tudo isso mostra o quê? A grandeza do nosso Senhor, a onipotência de nosso Senhor, e mostra que a gente deve orar, adorar, glorificar, louvar a Deus cada vez mais. Depois ele tem uma criação alude à grandeza do Criador, correto. E isso faz com que aumente a fé do crente. Também aumenta a sua fé quando você vê a perfeição da criação do Criador. No poder e na magnificência de Allah. Tudo isso aumenta a sua fé. Tanto na majestade de Deus, quanto no poder de Deus Altíssimo e na perfeição que Ele fez as coisas. O segundo, a permanência na obediência a Allah, pois quem crê que os anjos estão registrando suas obras, tem temor a Allah. Agora eu sei que alguns anjos, as funções deles é registrar minhas boas ações e minhas más ações. Como que eu vou ficar, irmãos e irmãs? Ficar atento. Agora eu vou dar um exemplo mundano para vocês. Eu tenho uma empresa e tenho funcionários. Vou falar uma empresa que vende um mercado, por exemplo. E no mercado não tem câmera. Meus funcionários podem me roubar. No caixa também não tem ninguém que fiscaliza. Podem me roubar dinheiro ali? Não sei. Pode como não pode. Os alimentos também, os fregueses podem vir e roubar. Não tem câmera. Agora quando eu coloco a câmera ali, vai mudar ou não vai mudar o comportamento das pessoas? Vai mudar. Tem uma câmera em cima de mim. Se eu pegar qualquer dinheiro daqui, a câmera está me vendo. Mudou ou não mudou o comportamento das pessoas? Mudou. Ou seja, ficaram tementes ou com medo de ser pegas, principalmente quem fazia algo errado. Mas aqui mostra para ti, quando tu sabe a grandeza do Senhor, e sabe que o Senhor, o Altíssimo, colocou anjos
para anotar as boas ações e as más ações. Como que você vai o quê? Desobedecer a Deus? Sabendo que isso vai servir como argumento contra você naquele dia. No dia do juízo final. Vai servir como argumento, não a seu favor, contra você, se você fizer as más ações. E se você fizer as boas ações, vai servir como argumento para você, a seu favor. Então é mais um benefício que a gente aprende crendo nos anjos. Registrando as suas obras, tem temor a Allah, ou seja, aumenta o temor na pessoa. E desse modo não desobedecerá nem publicamente, nem em privado. Porque tanto publicamente, tanto no privado, os anjos vão anotar as suas ações. Agora, quando eu estou sozinho, os anjos não anotam. Vão anotar também. Quando eu estou em público, vão anotar também. Então, das duas formas, vai ser anotado as suas ações. Esse é o segundo. O terceiro, perseverança na senda da obediência a Allah e sentimento de companhia e tranquilidade, dado que o crente tem a certeza que neste universo há milhares de anjos que estão sempre obedecendo e adorando Allah da melhor maneira. Quando você toma o quê? Vendo que esses anjos obedecem a Deus, glorificam a Deus, tu olha para você, eu estou em falta com isso. Se os anjos toda hora estão fazendo isso, imagina eu, o servo pecador, por que não devo o quê? Orar, suplicar, sendo que eu tenho pecado, e eles não têm pecado e fazem isso. E eu ainda tenho pecado. E às vezes o que? Deixo passar o horário das orações, não cumpro com os mandamentos de Deus, negligência da minha parte. Se é para olhar, assistir um jogo de futebol, eu sou o primeiro. Mas se é para ir para a mesquita, estou cansado, mesquita é muito longe, está chovendo, arrumo qualquer desculpa para mim não ir. Então isso também ensina a gente o que é refletir. Agora o quarto, agradecimento a Allah pelo cuidado que tem com o ser humano, já que criou os anjos para que protejam e defendam. Tem anjos que as funções dele é o quê? Proteger os seres humanos, defender os seres humanos, como aconteceu principalmente na batalha de Badr, que quando os incrédulos saíram de Meca na direção de Medina para combater, eles queriam acabar com a religião de Deus. Deus o Altíssimo enviou anjos para defender os crentes, para proteger os crentes. Alguém ficou com uma pergunta, não entendeu algo? Também aqui o profeta que passou sobre ele disse que o céu se encontra cheio de anjos, e que não resta nenhum espaço livre e que não haja um anjo prostrado. Ou seja, nos céus, a gente não consegue enxergar isso. Os profetas enxergam. Não há um espaço vazio que não tenha um anjo prostrado, glorificando, exaltando, engrandecendo ao Senhor. Então isso mostra o que? A grandeza do nosso Senhor, irmãos e irmãs. Aqui é a página 69 que a gente paramos aqui, E na próxima aula a gente vai o quê? Falar sobre a crença nos livros revelados, que é na página 70. Na página 70. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo, não concordou com algo, tem uma crítica para fazer, sinta-se à vontade. Na próxima aula a gente vai explicar a partir da página 70 a crença nos livros revelados. Revelados por quem? Por Deus o Altíssimo. A gente deixa sempre o fim da aula para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade. Deixa eu ver aqui. Os gênios, A gente vai explicar também. Os gênios, irmãos e irmãs, é uma criação de Deus Altíssimo. São criaturas criadas, como a gente falou um pouco, do fogo. Tem os crentes, tem os descrentes, ou seja, que nem os seres humanos. Não é que nem os anjos. Mas foram criados o quê? Do fogo. Os seres humanos do barro e os anjos da luz. Quem criou eles? Deus o Altíssimo.
Deus o Altíssimo criou eles. Eles interferem na vida da gente. Essa interferência, isso aí precisa o quê? De uma aula inteira falando, mas, resumindo, eles não têm o poder contra você. Em qual sentido? No sentido que alguns entendem dessa forma, dele o que? Te controlar. Porque se isso fosse possível, irmãos e irmãs, a gente ia perguntar, cadê a justiça de Deus o Altíssimo? Deus o Altíssimo ia conceder para eles uma força, um poder de controlar o ser humano, ou seja, de levar o ser humano à perdição, ao desvio. Então o ser humano teria, astaghfirullah, claro que isso é errado, mas para vocês entenderem, chegaria no dia do juízo final, ó Deus, eu não fiz nada. Aqueles pecados que parecem que eu cometi, não fui eu. Eu estava sendo controlado por gênios. Eles que faziam aquele pecado. Eles que me levaram para o politeísmo. Eles que me levaram à idolatria. Cadê o livre-arbítrio nessa hora? Entenderam? Então eles não têm essa interferência como as pessoas acham. Claro, a interferência de magia negra que usam, esses demônios, isso aí é outra coisa, isso é outro assunto. Por isso que eu falei para vocês, preciso que de uma aula explicando isso, inshallah a gente explica isso. Mas eles não têm esse controle total do ser humano. Alguém tem mais uma pergunta? Eles também foram servos do profeta Salomão, que é para dizer sobre ele. Deus facilitou para o profeta Salomão que é um controle sobre eles, ou seja, trabalhavam para ele. Trabalhavam para o profeta Salomão. E no Instagram tem alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Aqui dentro. Se alguém perguntou antes, bem antes, poderia repetir a pergunta, por favor? Aqui eu não achei mais nenhuma pergunta. No Zoom, alguém tem alguma pergunta? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. No Instagram também não vi nenhuma pergunta. Sintam-se à vontade. Querem perguntar sobre outra coisa? Sintam-se à vontade. Quem não tem uma pergunta sobre esse assunto, pode perguntar sobre outro assunto, se quiser, é claro. Aqui no Zoom também não tem nenhuma pergunta. Alguns comentários que eu estou vendo, mas perguntas eu não vi nenhuma. Tem uma irmã aqui, escreveu em inglês. Acho que ninguém tem uma pergunta. Eu quero aprender os ensinamentos do Islã. Aqui a gente tem quase todos os dias aula. Para quem quer aprender um pouco sobre o Islã, a gente explica o que é da forma mais simples para a pessoa que quer entender. Claro que tem aulas aqui que a gente o que é uma aula mais difícil, às vezes como as aulas que a gente fala sobre os assuntos jurídicos, a jurisprudência islâmica, mas que não é tão difícil, é só a pessoa que quer se concentrar e escolher uma escola que a pessoa consegue entender perfeitamente. E a gente também vai começar agora com as aulas de terça também explicando a nossa crença sobre o profeta Jesus, que é paz sobre ele, que a gente sabe que é muito discutido. Muito discutido. É uma pessoa
que Deus o Altíssimo que tornou ela podemos falar, uma provação, uma prova para os seres humanos. Jesus. Será que ele foi um profeta de Deus? Será que ele é o Deus encarnado? Será que ele é a segunda pessoa da Trindade? Isso aí muitas pessoas têm dúvidas, até mesmo cristão que crê. Então isso é muito importante, a pessoa quer entender, principalmente quem quer conhecer o Islã, quer se converter, saber que nós adoramos somente a Deus, que não adoramos estátuas, imagens, profetas. Nossa adoração, a nossa oração, a nossa súplica é somente para Deus o Altíssimo. Então, a pessoa que quer conhecer mais o Islã, quer se converter, ela tem que estar ciente disso, antes de fazer o quê? Testemunho de fé. Entender, principalmente, os pilares do Islã, que são 5, e os pilares da fé, para ela conseguir também o que? Praticar. Claro que depois da pessoa aderir ao Islã, às vezes ela vai ficar com alguma dificuldade, principalmente no início, aprender as orações. Por isso que isso é um conselho, principalmente para os irmãos que têm um tempo maior, ou as irmãs, de fazerem um grupo e trazer os novos irmãos, e as irmãs também, para ensinar a eles o que? Oração, pelo menos o capítulo del Fatiha, que eles precisam saber para fazer a oração corretamente. Ensinar a eles a ablução, porque não tem como, eu gostaria de ter um grupo para ensinar isso, mas o problema é o tempo. Se a gente tivesse um grupo para ensinar as pessoas, principalmente nem quem não se converteu ainda, mas quem quer praticar, porque tem pessoas que falam, olha, eu quero praticar, eu quero viver como um muçulmano, não sendo muçulmano. Como assim? Frequentar a mesquita, fazer a ablução, rezar como os muçulmanos, praticar isso na minha vida, para mim ver o que vai mudar na minha vida. Isso é interessante. A pessoa que tentar praticar antes de se converter, não há problema algum, até para ela sentir aquilo. Porque falar aqui, eu estou falando para ti, a ablução é dessa forma, a oração é dessa forma, isso aqui é obrigatório na oração, isso aqui é facultativo. É teoria, não é a mesma coisa que tu praticar, tu sentir aquilo, tu falar Allahu Akbar, rezar, escutar o Alcorão, é totalmente diferente. Por isso que incentivo e aconselho aos irmãos que têm um tempo para sempre divulgar a palavra de Deus. Olha, eu tenho 10 minutos do meu dia, eu tenho meia hora do meu dia. Olha, irmãos, nessa meia hora eu posso ensinar alguém a Surat al-Fatiha, por exemplo, um versículo dela. Se eu ensinei nessa semana, meia hora, um versículo, a pessoa decorou. Quer dizer que em 7 semanas eu ensino a sura toda para ela, todo o capítulo, são 7 versículos. Ou se eu tenho meia hora cada dia, quer dizer que uma semana eu ensino a pessoa, ou 2 semanas eu ensino a pessoa a Sura del Fatiha. E essa pessoa, toda hora que recitar essa sura, tu será recompensado. Você dormindo, você nessa vida, você acordado, você na outra vida, você será recompensado por ter ensinado o irmão. Não tem como, a gente tem que sempre entender, irmãos e irmãs, que na união há força. Ou seja, a força está na união, quando os muçulmanos estão unidos. Não acha que uma pessoa vai conseguir fazer tudo isso? Então, eu sei al-Fatiha, ensino al-Fatiha para as pessoas. Eu sei fazer a ablução corretamente, eu ensino a ablução para as pessoas. Eu sei aqueles assuntos específicos para as mulheres, ensina para elas. Então, cada um ajuda do jeito que consegue. Dessa forma, facilita tanto para os muçulmanos como para os não muçulmanos que querem entender a religião e também tirar essa imagem errada que elas têm da religião do Islã. Já que ninguém ficou com uma dúvida, que Deus abençoe a todos e firme nossos corações na fé e guie nós à senda reta e todas as pessoas, e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas, e guie
nós para as boas obras, ou seja, facilite para nós as boas obras e aceite de nós as boas obras, e facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido, e coloque em nosso coração humildade, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, até a próxima aula.